Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa semana de lives em defesa da vida. Você que já está aqui conosco, quem vai chegando, aproveita, já vai convidando aquele amigo, aquele conhecido que precisa participar conosco e que não está aqui. Quem já chegou, por gentileza, me avisa se a imagem está boa, se o áudio está bom, para que nós possamos dar início. Convidar o Dr. Felipe Duarte, médico ginecologista, que vai estar conosco nessa noite, conduzindo essa primeira palestra de abertura em defesa da vida. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite. Que bom. A Carla já deu feedback aqui de que tanto o áudio quanto as imagens estão boas. Já estou aqui convidando Dr. Felipe Duarte, que irá participar conosco nessa noite. Quem vai chegando, já clica aí embaixo nesse aviãozinho que aparece para vocês e manda essa live para outras pessoas, para que elas participem conosco também. Nossa semana de lives em defesa da vida. Sejam boa noite a todos. Que bom que vocês já estão aqui. Que nós possamos ir mandando o convite para aqueles que ainda não chegaram, que participem conosco nessa primeira noite da live da nossa semana em defesa da vida. Nós trabalharemos hoje sobre métodos contraceptivos. Nós já vamos receber o nosso convidado, Dr. Felipe Duarte, para participar junto conosco dessa noite especial. Estávamos aqui no aguardo e na expectativa, mas ele já chegou, para que nós possamos dar início. Ainda dá tempo de enviar para aquele conhecido, aquela conhecida que ainda não chegou. É só clicar naquele aviãozinho. Boa noite, doutor Felipe, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz sempre que eu sou chamado para conversar sobre esse assunto, né? Que é igualmente tão importante quanto polêmico, por assim dizer. Sim. Então hoje estamos combinando aí nas nossas cores da boca. Provavelmente combinaremos também no nosso discurso, por assim dizer. Sim. Eu acho que, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu vou tentar botar aqui o... Para mim o áudio está muito bom, a imagem também, mas aí o pessoal pode ir nos dizendo como tá. Legal, eu tô com medo de botar o fone aqui e perder eu acho que ele não tá entrando. Eu vou ficar sem. Se você tá me ouvindo bem, se tá tudo direitinho, eu prefiro não colocar, que a última vez que eu coloquei deu uma travada e eu não consegui mais ver os comentários. E como a gente hoje vai tentar de alguma forma responder as perguntas, né, que forem aparecendo aí ao vivo, a gente vai conversando aí sobre esse tema. Sim, nós já temos algumas perguntas que chegaram ao longo do dia. Mas os comentários estão ativados caso alguém também queira perguntar algo. Sim, tá ótimo. Então vamos lá dar início a essa noite, né? Eu me chamo Isabela, eu tenho 23 anos, sou aqui de Arapiraca, Alagoas, estudante de medicina
defensora da vida, né, nessa rede nacional em defesa da vida. Nós estamos aqui nessa noite com o Dr. Felipe Duarte, médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em medicina fetal. Como já dissemos, é uma honra tê-lo aqui. Nós ficamos muito felizes que o senhor aceitou esse convite. Que bom que nós conseguimos. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria rapidamente de apresentar a nossa rede. Nós fazemos parte da Rede Nacional em Defesa da Vida, que atua aqui no Brasil desde 2016, através da ativista Zezé Luiz. Se nós pararmos para lembrar, 2016 foi um ano de muita luta, porque corria no STF aquela ação que visava aprovar o aborto dos bebês com microcefalia. E foi justamente nesse contexto que a rede nasceu. Aqui em Alagoas, a rede é ativa desde 2017, com o auxílio da Zezé e também da Marília Alves. A rede busca orientar para os riscos e para as consequências desses abortos que são provocados, através de atendimento, de aconselhamento, de assistência. Com a graça de Deus, nós contamos com uma rede articulada, integrada, que oferta todo um serviço assim, de qualidade, um serviço contínuo, para que nós não sejamos simplesmente apenas pró-nascimento, mas de fato pró-vidas, e combater durante todo esse processo, ao longo de todo esse processo. Nós somos uma rede com caráter apartidário e também supra-religioso. E nós tentamos ir nos apoiando diariamente, né? Não temos grandes financiamentos, mas o que nos move é a caridade. Cada um vai ajudando com pouco e assim nós vamos montando enxovais. Quem serve na área da saúde disponibiliza os seus serviços e assim nós vamos conseguindo consultas e combatendo no dia a dia como é possível. Doutor Felipe, o senhor pode, por gentileza, se apresentar, caso eu não tenha falado algo que o senhor acha que é importante, e assim nós podemos dar início. Imagina, eu não tenho praticamente nada a acrescentar em relação ao que você falou, apenas que, de fato, nós estamos na mesma luta, né? E por caminhos diferentes chegamos às mesmas conclusões. Obviamente que, quando nós falamos de defesa da vida, nós estamos falando muito mais do que o direito de nascer, né? Mas o direito de viver também, e não negando a essas mulheres, né, que já são mães, mesmo antes do nascimento, o direito de viver também a sua maternidade. Quando a gente, conforme o assunto de hoje for se desenvolvendo, nós vamos ver que a nossa preocupação, ela não é pura e simplesmente sobre os efeitos biológicos dos métodos contraceptivos tradicionais, por assim dizer, né? Mas há uma preocupação muito maior sobre o indivíduo como um todo, quando nós utilizamos de métodos contraceptivos artificiais. Um dos efeitos colaterais é, inevitavelmente, essa ameaça à vida, mas também há toda uma questão muito mais profunda do que isso, que é a maneira como a sociedade se comporta, né? A partir da introdução de contraceptivos hormonais ou de barreira, ou tipo DIU, enfim, qualquer uma dessas opções. Então a gente tem um longo caminho a traçar aí. Para quem não me conhece, eu sou Felipe, eu sou ginecologista obstetra, tenho pós-graduação em medicina fetal, de fato, e acabei enveredando aí por essa luta, né, da conscientização das mulheres em relação aos contraceptivos, em relação a avaliar a sua saúde, né, a obter saúde sob uma nova perspectiva. E, de fato, tem sido uma luta diária. Quem me acompanha recentemente nas redes sociais sabe quantas gentilezas eu ouço ou leio recentemente quando defendo essa libertação das mulheres. Mas, de fato, é um tema que me provoca, me desafia e me motiva muito, né? Porque quando eu sento diante das minhas pacientes lá no consultório, eu não vejo só os efeitos adversos, biológicos, por assim dizer, orgânicos dos contraceptivos, né? Eu vejo uma alma sendo afetada por uma cultura perversa, né, que aprisiona a mulher dentro do seu próprio corpo, que a torna refém do seu próprio ciclo, né, e da sua própria feminilidade, da sua própria natureza, com
como uma coisa negativa ou pejorativa. Enfim, nós vamos abordar esses tópicos aí mais à frente. Mas espero que aqui nesse pouco menos de uma hora que a gente vai ter, né, que a gente possa esclarecer alguns pontos em relação ao uso dos contraceptivos tradicionais e o que nós temos de opção, muitas vezes com preconceito muito grande, né, de métodos contraceptivos chamados naturais ou comportamentais, por assim dizer. E qual é essa nova perspectiva que a gente pode ter sobre a vida da mulher quando ela decide abandonar esses contraceptivos tradicionais e viver uma vida mais livre mesmo, mais entregue. É interessante que o senhor ia falando e eu me lembrava que eu tive a graça de, na universidade, aprender que o anticoncepcional, ele não regula o ciclo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? No máximo, ele vai conseguir mascarar aquilo. Mas poucos estudantes da saúde, infelizmente, têm acesso a essa informação e muitas mulheres ainda acreditam nisso. Uhum. Então, eu acho que nesse início nós poderíamos iniciar falando o que é, quais são, como se organizam esses métodos, né? Uhum. E o porquê que eles se opõem à dignidade humana. Sim, sim. Bom, quando a gente fala de método contraceptivo, né, nós estamos colocando ali dentro do mesmo cesto um monte de coisas que são profundamente diferentes umas das outras, né? Quando a gente fala basicamente de contracepção, a gente já dá um tom pejorativo, né, para a própria fertilidade feminina, de que o anticoncepcional bom é aquele que ajuda com toda a garantia do mundo a evitar a gestação, uma vez que para a grande maioria das mulheres, uma gestação precoce, planejada ou não, poderia ser um desastre na construção da sua carreira, por assim dizer, né? E que, de fato, o termo contraceptivo, ele ganhou a simpatia das mulheres, porque na nossa cultura geral, quando uma mulher está buscando um método contraceptivo, por assim dizer, ela está buscando aquele método que invariavelmente vai adiar a sua fertilidade, né? Alterar a sua fertilidade de maneira transitória e atrasar indefinidamente uma gestação. Então veja que já há, quando nós estamos falando, né, de métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, ainda que a gente aborde todos eles da mesma maneira, existe uma diferença brutal entre aquele método que é pura e simplesmente contraceptivo e aquele método que é de fato de planejamento familiar, por assim dizer. Ainda que esse nome hoje em dia já vem impregnado de toda uma cultura antinatalista, né? Quando a gente vai falar de método de planejamento familiar na sua essência, nós estamos falando de ambiente familiar, né? Isso pressupõe um casal com a sua prole. E nesse sentido, existem dois caminhos diametralmente opostos que as pessoas podem seguir na busca por essa suposta contracepção. Um, que é o promotor de esterilidade transitória. E o outro, que é um promotor de autoconhecimento, que é um promotor de domínio do corpo feminino, do entendimento da sua fertilidade, da preservação da sua fertilidade, mas do uso da sua própria natureza a seu favor. Seja diante de uma situação em que a gestação deva ser adiada, seja diante de uma situação em que a gestação seja desejada ou procurada de alguma forma, né? Então, os métodos contraceptivos, por assim dizer, existe um grupo muito grande, né, com um leque imenso de possibilidades de contraceptivos hormonais, por exemplo, que são os mais famosos, né, os mais conhecidos, a pílula, que é, quando a gente fala pílula, ela é tipicamente, né, nós estamos nos referindo tipicamente à pílula de estrogênio e progesterona, combinadas, né, e nos mais variados regimes, com pausa, sem pausa, tomadas continuamente ou com um espaçamento de 4 ou 7 dias. Nós estamos falando de mini pílula, que é a pílula de progesterona somente, e que foi modificada mais recentemente para pílulas com dosagens maiores de progesterona, e por isso de mini elas não têm mais nada, mas são pílulas de doses maiores de progesterona.
E nós temos variações dessas combinações em diferentes administrações. Então, aquilo que classicamente se utilizava como pílula ou mini-pílula, hoje em dia nós temos na formulação de injeções mensais, injeções trimestrais, adesivos, anel vaginal, né, implantes subdérmicos, por assim dizer. E nós temos hoje o queridinho entre as mulheres, né, que atrai milhões e milhões e milhões, não de pessoas, mas de dólares para si, que é o DIU, né, extremamente famoso. E temos duas possibilidades de DIU. O DIU hormonal, que funciona, além de ser um corpo estranho, causando uma reação adversa no útero, que o torna inóspito ao espermatozoide e ao óvulo e ao ovo fecundado. E também temos o DIU de cobre ou de prata, ou cobre com prata, enfim. Esses são duas opções, essas duas são duas últimas opções. São opções de contraceptivos que têm um efeito hormonal e um efeito local, né? Isso é o que se pensa classicamente quando se fala de contracepção. Temos os métodos de barreira, por assim dizer, que impedem que óvulo e espermatozoide se encontrem. Camisinha, diafragma, espermicidas, né? Ninguém fala mais em espermicida, mas existe isso também. E temos os métodos ditos comportamentais. Eu até gosto desse nome, viu? Porque ele indica muito qual é a base, né, da sustentação desses métodos. Quando você aprende na faculdade, você está fazendo faculdade agora, não é isso? Sim, exato. Quando você aprende na faculdade sobre contraceptivos, você só ouve falar desses que eu falei até agora. Os outros, a gente só ouve que existem, mas que eles são coisas da vovó, né? Que eles são coisas de antigamente, que não dá certo, que é muito difícil e não funciona, né? Então a gente ouve falar sobre o método Diogino Quinaus, né? Esse método foi descoberto ao mesmo tempo por dois cientistas, Ogino e Quinaus, que nada mais é do que a tabelinha que nós conhecemos hoje em dia. Esse método, tabelinha, é um método extremamente rudimentar. E a nível de método comportamental, ele foi um dos primeiros descritos, junto com aquele método da temperatura basal. Então, quando a gente pensa em método natural, comportamental, historicamente falando, os primeiros métodos que foram divulgados, que foram estudados com louvor para o conhecimento que se tinha na época, foram esses: a tabelinha e a temperatura basal. E veja a beleza da descoberta desses métodos, porque eles foram desdobramentos do entendimento inicial do funcionamento do corpo feminino. Então eles foram, na verdade, nada mais do que uma expansão do conhecimento, dessa admiração da beleza do corpo feminino, da sua complexidade, né? Até bem pouco tempo atrás, poucas décadas eu estou falando, né? A gente não tinha a mínima ideia do que era esse ciclo menstrual, do que promovia isso, o que era hormônio, o que era folículo, o que era ovário, né? A gente não tinha conhecimento disso. E há bem pouco tempo atrás, lá 1900 e qualquer coisa, tá? A gente começou a falar sobre isso. 1920 ou 30, talvez, 1940, falando de métodos comportamentais. E nesse contexto, né, começou-se a difundir esses métodos como primeiros lampejos de entendimento do funcionamento do corpo feminino e permitindo que os casais utilizassem esse conhecimento para direcionar, né, a sua prática sexual, caso não pudessem ter filhos naquele momento, ou não quisessem, por assim dizer. Então a tabelinha é um cálculo simples que se fazia na época, baseado nessa observação do ciclo menstrual, contando que você pegava um ciclo mais longo, um ciclo mais curto daquela mulher, fazia uma continha básica ali e descobria qual é o intervalo possível de fertilidade que ela tinha. E esse intervalo era extremamente grande, de modo que a mulher ficava um bom tempo sem poder ter relações se ela não quisesse engravidar. E eventualmente ainda falhava. Por quê?
Quando você faz uma conta fixa, você admite que o ciclo da mulher não muda ao longo da sua vida e nem ao longo e nem entre as mulheres, né? Então, uma mesma mulher tem ciclos mais longos e mais curtos e diferentes mulheres têm ciclos com diferentes ritmos. Isso à época, que não se podia conhecer muito mais do que isso, né? Isso era de alguma forma ignorado, sem um aspecto pejorativo, de fato. Simplesmente não tinha dado tempo ainda de se entender isso. E, de fato, muitas mulheres faziam o raio da tabelinha e falhavam, né? Paralelamente a isso, foi colocada a proposta do método de temperatura basal. A temperatura basal se baseava num outro conhecimento de que a progesterona liberada após a ovulação subia sensivelmente a temperatura das mulheres. E que se você transformasse essa variação de temperatura em um gráfico, você perceberia facilmente que, uma vez que a ovulação ocorreu e que a progesterona subiu, a temperatura basal da mulher sobe discretamente, mas pode ser percebida. E que uma vez que a temperatura subiu, você garante que a ovulação já aconteceu. Se você der uma margem de segurança, você a partir dali pode ter relações sem risco de gravidez. Esse outro método tinha um problema seríssimo, porque ele era totalmente... ele privava totalmente o casal das relações até que se descobrisse a ovulação, ou seja, ele ainda tinha um período maior de abstinência do que a própria tabelinha em si, né? Apesar dele já ser um lampejo de entendimento de que a ovulação pode acontecer em diferentes momentos da vida, né? Então, esse método variava com o tempo. Paralelamente a isso, durante todo o período, né, toda essa fase de revolução sexual, o entendimento, né, do ciclo menstrual e esse uso, vamos dizer, esse uso politizado da coisa, começou a direcionar, né, o pensamento sobre a fertilidade feminina como um fator de atraso na sua vida. De que enquanto os homens assumiam toda a sua capacidade produtiva sem ter que se preocupar com intervalos de gestação, as mulheres eram prejudicadas, porque durante o período de gestação se tornavam improdutivas e isso comprometeria a sua competitividade no mercado de trabalho. A função da maternidade fazia com que elas ficassem sempre restritas, né, às atividades domésticas e, de fato, existia uma visão machista, né, uma certa visão machista sobre a situação da mulher dentro do ambiente familiar e na sociedade como um todo, né? É uma loucura você pensar que as mulheres tiveram que brigar para votar, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo que se brigava por esses direitos civis, que deveriam ser iguais, obviamente, entre homens e mulheres, esse discurso também caminhou para esse lado, de que a natureza feminina era igualmente um problema. Menstruar diminuía a sua produtividade. Engravidar diminuía a sua produtividade e a escravizava no lar na função de mãe. E, enquanto alguns métodos caminhavam na direção de entender o corpo feminino e fazer com que a mulher se adaptasse a ele, outros métodos demonizaram a natureza feminina e criaram recursos para que o seu ciclo menstrual e a sua fertilidade fossem ceifados. E aí os métodos contraceptivos hormonais começaram a ganhar o mercado e logo eles caíram nas graças do povo. Só esqueceram de avisar para essas mulheres de que essas doses de hormônio que foram difundidas, que foram vendidas, né, inicialmente, eram extremamente altas e que as informações que se tinham até então sobre os efeitos colaterais possíveis desses anticoncepcionais, eles não eram totalmente conhecidos. E logo os primeiros casos de trombose, AVC, infarto, morte começaram a aparecer. Fato esse que já era mais ou menos previsto, porque esses estudos, e essa é a notícia que as feministas não gostam de dar, e que até hoje elas assumem que isso foi um mal necessário, né? Para se chegar à venda aberta no mercado, muitos contraceptivos passaram por testagem em população de mulheres pobres, negras, analfabetas, que não sabiam o que estavam fazendo, mas tomavam esse anticoncepcional com a promessa de que se tomassem não teriam mais filhos e não passariam mais fome, etc.
estudos que hoje seriam eticamente inaceitáveis, mas que foram perfeitamente tolerados diante de um projeto político de controle de natalidade com mulheres pobres da periferia. Mulheres essas que hoje tentam ser resgatadas pelos anticoncepcionais que elas foram extremamente violentadas para que fossem descobertos. Esse é o esqueleto no armário dos anticoncepcionais, dos contraceptivos hormonais. Né? Os ratos de laboratório foram inicialmente essas mulheres negras, marginalizadas, pobres, né, de países subdesenvolvidos. Pois bem, não vamos nos ater a isso, vamos seguir no nosso raciocínio, porque eu deixei para o final, né, um outro método que estava paralelamente a todos esses estudos e estava sendo progressivamente mais elaborado, de acordo com a observação cada vez mais minuciosa do ciclo menstrual da mulher, enquanto alguns demonizavam, outros pesquisadores, ali nessas mesmas décadas, 60, 70, começaram a se maravilhar com o funcionamento do corpo feminino, ao invés de demonizá-lo. Começaram a perceber que muitos casais viviam um verdadeiro dilema de não querer silenciar o seu corpo e a sua fertilidade, no que se refere à mulher, e, ao mesmo tempo, ter algumas situações em que, de fato, não seria possível engravidar. Por uma situação de doença, por uma situação de vulnerabilidade social, por que não? Né? À luz do que eu tenho colocado aí recentemente na minha página, quem me acompanha sabe, tenho conversado muito sobre paternidade, maternidade, abertura à vida e responsabilidade. E muita gente tem dito que eu sou responsável porque eu estimulo as pessoas pobres a terem filhos. Porque eu acho que as pessoas acham que ter filhos em condições precárias é muito perigoso. Eu conheço filhos que crescem em situações bastante dignas e cheias de dinheiro, de todos os recursos, né? E que provavelmente passaram a vida inteira sem entender qual é o sentido dessa vida. Mas enfim, também não vamos ater nessa situação. Conheço muitos filhos de famílias pobres que têm muita dignidade, são muito felizes, vivem muito bem, obrigado, e lutando para sair dessa realidade. Né? E que não jogam nos filhos a culpa da pobreza, não se contentam com ela, não deixam de se preocupar com ela, mas que querem, de fato, exercer uma paternidade responsável e controlar a sua prole, mas sem serem propriamente fechados às possibilidades. E famílias como essas, né? Começaram a se... Isso começou a crescer muito nos núcleos das igrejas, enfim, nas comunidades paroquiais, por assim dizer, havia esse apelo muito grande. E, ao mesmo tempo, em diferentes locais do mundo, na Austrália, por exemplo, na Europa, pesquisadores começaram, por caminhos diferentes, a tentar entender o que se passava no corpo feminino para que relações sexuais, em alguns momentos, pudessem gerar vida, em outros momentos, não. E em que consistia essa capacidade fértil dos casais? E aí começou a se estudar, além do fenômeno da ovulação, além desse fenômeno totalmente hormonal, que existia também um outro componente fundamental para a saúde reprodutiva das mulheres, que era o muco cervical. E que esse muco cervical respondia perfeitamente às variações hormonais dos hormônios produzidos no ovário. Nós estamos falando do casal Billings, que também, obviamente, não entrou nessa empreitada sozinha, né? Eles não entraram nessa empreitada sozinhos. Pelo contrário, tiveram um substrato muito grande de estudos, né, do Dr. Brown e do... Agora eu me esqueci do nome do outro médico, estou sendo injusto com ele, coitado. Mas esqueci o nome dele. Mas em momentos diferentes, né, em situações diferentes, pesquisadores na Europa e na Austrália começaram a se encantar com esse funcionamento do corpo feminino e perceber que a fertilidade feminina era previsível. Né? Era previsível. E que, portanto, esse período de fertilidade durava em cerca de uma semana, pouco mais do que uma semana. E que essas mulheres estavam se expondo a doses cavalares de hormônio, silenciando a sua fertilidade, tendo que lidar com efeitos colaterais indesejáveis,
por 7 ou 8 dias de fertilidade no mês. E que poderiam ser muito bem contornados se simplesmente se praticasse a abstinência nesse período. E à luz desses estudos, o método Billings foi criado, que nada mais é do que uma sistematização da observação do muco cervical como uma resposta a um estímulo hormonal, que nada mais é do que uma sequência de eventos hormonais que alteram o ambiente ovariano para que ele ovule e prepara o colo do útero para que produza uma secreção capaz de conduzir o espermatozoide até o óvulo, para que eles se encontrem na trompa. Se não há ovulação, e se não há um muco fértil, o espermatozoide não tem como subir e não tem o que encontrar. Então não há fertilidade. As relações durante esse período, portanto, não são capazes de gerar uma gestação. Esse é o princípio do Billings. Ali, muito obrigado, botaram o nome que eu estava me esquecendo. Dr. Eric Odeblad, que também desenvolveu uma série de estudos em parceria não, mas em concordância com o Dr. Brown. Em um dado momento da vida, esses pesquisadores se encontraram e reforçaram as suas hipóteses. E mais, o casal Billings foi o responsável por mostrar que esse conhecimento que era de laboratório era facilmente compreendido por mulheres, uma vez que elas fossem ensinadas a se conhecer e fossem educadas a perceber os seus sinais de fertilidade. E isso foi demonstrado em vários estudos, de que com pouquíssimo tempo de observação, essas mulheres passavam a se reconhecer e a praticar o método com facilidade. Inclusive, em diferentes populações, em países subdesenvolvidos, com uma postura totalmente diferente. Enquanto alguns pesquisadores ofereciam pílulas hormonais e expunham mulheres a riscos conhecidos e premeditados, né? E silenciavam seu corpo e botavam essas mulheres em risco, outros se inclinavam sobre essa população marginalizada, dando a eles a oportunidade de se conhecer, de se entender e de construir relações familiares saudáveis, em que a participação dos parceiros seria fundamental na construção de uma mentalidade de responsabilidade, de paternidade e maternidade responsável. Os resultados foram incríveis, o casal Billings rodou o mundo difundindo essa perspectiva. E, pasmem, sabem quem foi que financiou uma parte dos estudos? Que fomentou, na verdade, uma parte dos estudos, ainda que não financeiramente, mas cientificamente, quem endossou esses estudos na década de 80? A Organização Mundial de Saúde. Enquanto não havia uma pressão no mercado dos contraceptivos para que esse método fosse posto em descrédito, com uma taxa de eficácia que poderia chegar a 99%, para as mulheres que eram adequadamente acompanhadas por instrutores, enquanto não havia essa pressão do mercado, esse método era defendido e estudado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, né? Enquanto que o apelo do mercado pela venda de contraceptivos foi crescendo progressivamente e o método Billings era disponibilizado gratuitamente através dos instrutores, é óbvio que essa balança começou a pesar numa direção e hoje o Billings é considerado, assim como a maioria dos métodos naturais, um método de gente ultrapassada, né? E de gente desinformada, coisa da vovó, sendo que a sua avó provavelmente nem sabia o que era Billings, ela usava só tabelinha, por isso que não funcionava para ela. Mas infelizmente, o que ficou da história é que o Billings é difícil, não funciona e é coisa de quem não tem dinheiro para colocar um DIU. Mas o que nós sabemos, quando nós estudamos a eficácia desse método, né, e vale ressaltar que atualmente o método de temperatura basal também sofreu uma repaginada, né, bastante drástica, por assim dizer. Acho que alguém conseguiu fixar, e eu ia te falar agora para você fixar
Sim, acabei de fixá-lo. Mas, assim como o Billings foi uma evolução, entre mil aspas, o Billings foi uma evolução dos métodos comportamentais de observação de fertilidade pelo mundo, o método de temperatura basal também evoluiu muito. E deixou de ser esse método do gráfico de temperatura anotado no papel, né, para permitir relações apenas depois que se comprovasse a ovulação passada. Atualmente, a observação da temperatura basal ela já pode ser prevista no modelo, no algoritmo, né, de um aplicativo que hoje leva o nome de Natural Cycles, e um aplicativo que você tem na palma da sua mão. Você insere ali diariamente a sua temperatura e, baseado num banco de dados populacional, o aplicativo faz o seu gráfico de temperatura e estima o seu tempo de fertilidade. Inclusive estima o dia da ovulação. Assim como o Billings, pela sua metodologia, reconhece o dia ápice e o provável dia da ovulação em torno do dia ápice, o Natural Cycles também estima. Curiosamente, com um índice de efetividade bem parecido. Por quê? Porque Natural Cycles e Billings veem, por ferramentas diferentes, o mesmo mecanismo fisiológico acontecendo, que é o ciclo menstrual, que é a ovulação, que é a fertilidade aparecendo e indo embora. Então, há uma nítida divisão entre os métodos que impõem o silenciamento do corpo da mulher e aqueles que reconhecem a grandeza do corpo feminino e permitem que ela use isso a seu favor, ao invés de criar um pavor da sua condição feminina, que é inerente, né? A galera pode espernear, a galera pode xingar, a galera pode espumar um pouquinho, né? Mas é uma coisa com a qual as mulheres nasceram. Essa capacidade de menstruar, de ovular, de gerar vida em conjunto com seus parceiros, né? E é claro que o ciclo menstrual não está ali por acaso, mas ele sinaliza o tempo todo a beleza da natureza feminina. Eventualmente, existem algumas doenças associadas ao ciclo que podem ser tratadas e devem ser tratadas, nós não estamos nos referindo a isso. Mas nós estamos passando agora por um período, e o Natural Cycles surgiu, e o Natural Cycles é muito posterior ao Billings, mas ele nasceu também de um inconformismo, né? De uma nova descoberta, de algo que não é nada novo, de que não há motivos para nós encararmos a menstruação e o ciclo menstrual como algo abominável, como algo que não faça parte da natureza da mulher, e que menstruar e ovular para ela seja uma fraqueza, mas apenas um momento que precisa ser respeitado, né, do ponto de vista da sua fertilidade. Aqui nós vemos uma outra divisão essencial entre esses dois tipos de método. Um que condiz com um discurso de responsabilidade compartilhada sobre a maternidade e a paternidade, que são os métodos naturais. Uma vez que, para não haver concepção, homem e mulher não podem ter relação. No outro, nós vemos um discurso paradoxal das pessoas que defendem a bandeira de que a responsabilidade contraceptiva não pode ser só da mulher, mas que difundem um método que é responsabilidade única e exclusiva da mulher, que é o contraceptivo hormonal. Isso é fácil de perceber por aí, né? Pergunte. É interessante nós lembrarmos que o método de ovulação Billings, ele é para todas, independente do seu estado de vida, né? Eu, por exemplo, ainda não sou casada, eu namoro, mas eu sou usuária do método tanto para autoconhecimento, quanto por ter pretensões de um dia no meu matrimônio utilizá-lo para o planejamento familiar e para espaçamento em caso justo. Sim. Então, inclusive, nós entramos aqui com uma pergunta que a Tássia fez, Tássia, eu acho, que ela perguntou quando e como começar o método Billings, porque tanto ela quanto o seu noivo são virgens e eles estão no aguardo do casamento.
que beleza de pergunta. É bonito ver casais que não têm vergonha de anunciar essa sua condição. Mas vamos lá. O Billings, ele não tem hora para aprender, né? Infelizmente, o que nós aprendemos hoje como educação sexual é a erotização do entendimento da sexualidade e do corpo da mulher e do homem, né? Que é um ensino pura e simplesmente biológico, que banaliza a intimidade do indivíduo e nos expõe em vitrines como se nós fôssemos objetos. Ninguém, quando vai falar em educação sexual, fala sobre o autoconhecimento do corpo feminino e o respeito à sua condição, né, sagrada, não como mulher, mas como indivíduo. Não se fala sobre questões como intimidade, respeito, educação, né? Mas é um ensinamento pura e simplesmente técnico sobre o corpo da mulher, o corpo do homem, o que é o sexo e quais são os riscos de um sexo desprotegido. Totalmente na contramão disso, o Billings vem para ensinar a mulher e o homem a beleza da fertilidade, a beleza, né, dessa capacidade geradora do homem e da mulher e a responsabilidade que ambos têm que ter com essa informação. Então o Billings, ele não é um método simplesmente de espaçamento de gestação. É um método de autoconhecimento que reforça a dignidade do ser por dar a ele pleno conhecimento da sua biologia para um bom uso dessa informação e não uma perversão do entendimento da beleza, da dignidade da vida humana. Então, é urgente que essas mulheres e esses homens entendam cada vez mais sobre fertilidade, entendam cada vez mais sobre o seu corpo e que juntos possam construir essa mentalidade de responsabilidade de uns sobre os outros, né? E desse potencial unitivo que a prática desses métodos tem, de reforçar a cumplicidade e a fidelidade do casal, ao entender que a responsabilidade da gestação ela é compartilhada pela atitude da mulher e a atitude do homem, que não é responsabilidade só da mulher. Então, a resposta para essa pergunta, quando é que nós devemos aprender sobre o Billings? Quando eu casar? Não, a resposta é ontem, né? É fundamental que vocês, mulheres, se conheçam cada vez mais e que vocês, homens, entendam cada vez mais como é o funcionamento do corpo feminino. Para que vocês respeitem as fases da mulher ao longo do mês. Para que vocês entendam, né, qual é a dinâmica da sexualidade do casal à luz desses aspectos biológicos também. Inclusive, Tassis, aqui no Brasil existe uma instituição referência que nos auxilia nesse sentido, que é o Simpaflam, e que lá no site você vai conseguir materiais que lhe auxiliem nesse início, né? Porque o primeiro contato é assim mesmo, você está ouvindo falar disso aqui agora, mas que existem muitas outras informações que podem chegar até você, buscar um instrutor, alguém para lhe auxiliar nesse início. Com certeza. Podemos continuar as perguntas? Claro. Eu dividi por alguns setores, porque algumas foram específicas. Então, inicialmente, sobre a pílula anticoncepcional, nós temos duas perguntas bem interessantes. A primeira é se o uso de anticoncepcional pode ter alguma relação com o desenvolvimento de câncer. E a outra é se é o único tratamento para SOP. Ok. Só corrigir a Nanda aqui, coitada, ela ouviu tudo errado ali, ó. Tá perguntando se é Simpaflam. Não, é Semplaflam. C-E-M-P-L-A-F-L-A. Isso, sem F-A-N, perdão. Sem F-A-M, tá? Foi errado. Muita gente no final, mas é M, porque é de família. Semplaflam. Isso. Meio enrolei aqui no soletrando do Caldeirão do Hulk aqui, mas já retomei. Então, a pergunta sobre a pílula, né? Primeiro, se ela tem relação com câncer. Esse é um assunto muito delicado e a gente não pode ser leviano em fazer uma associação rasa entre anticoncepcional e câncer, né? Porque nós estamos falando sobre evidência científica e elas muitas vezes elas são conflitantes.
Por quê? Quando a gente está falando em associação de contraceptivo e câncer, existem diversos tipos de câncer. E os que talvez tenham essa associação com o desenvolvimento de câncer, né, os cânceres que podem estar associados ao uso de contraceptivo, eles são o câncer de mama e o câncer de ovário. Perdão, o câncer de colo do útero, principalmente. Sobre o câncer de mama, os estudos são um pouco conflitantes. Mas um dos estudos com maior número de mulheres e que seguiu as mulheres ao longo do tempo para ver se o uso do anticoncepcional estava relacionado ao desenvolvimento de câncer, que foi um estudo dinamarquês, se eu não me engano, esse estudo viu essa relação, esse aumento muito discreto no risco de câncer, mas ainda assim em cima de um número absoluto que é muito raro. É difícil entender isso, mas trocando em miúdos, é como se, falando da população em geral, o risco de aumento do número de cânceres na população por usar anticoncepcional, ele é muito baixo. Mas quando você pensa no risco individual, pensando só naquela mulher que quer fazer a sua decisão, se ela olhar os dados desse estudo, ela vai entender que é raro que isso seja atribuído única e exclusivamente ao uso do anticoncepcional, pílula combinada, tá, que eu estou falando aqui, mas há um discreto aumento no risco em relação a quem não usa. E que os estudos com grande população que viram isso, viram esse aumento muito discreto, mas uma relação estatisticamente validada para isso. Sobre o câncer do colo do útero, há também esse aumento do risco, tá? Principalmente nas mulheres que fazem uso mais recente do anticoncepcional. Então, se elas, naquele período, né, em que elas estão expostas ao risco de câncer, ou à infecção pelo HPV, se elas estiverem em uso do anticoncepcional, não se elas tiverem feito uso em algum momento, mas na vigência do uso de anticoncepcional, aquelas mulheres têm maior risco de desenvolvimento de câncer. É claro que esse não é o único fator, nem para câncer do colo do útero, nem para câncer de mama, tá? Mas há que se ressaltar que ele é um fator contributivo. E que quando você vai aconselhar uma mulher a usar anticoncepcional ou não, você tem que expor essas coisas, né? Isso existe na literatura. Então não é para quando a paciente chega no consultório e fala que ela quer usar algum método anticoncepcional, você tem que explicar para ela as vantagens e as desvantagens. Porque quando ela estiver lidando com um efeito colateral adverso, quando ela estiver lidando com um risco adverso ao qual ela se expôs e acabou tendo alguma doença, ela tinha que saber disso na hora que ela escolheu, e não na hora que o problema acontece. Né? E esse é um problema que, infelizmente, a gente sabe que existe muito. Todo mundo adora falar mal do Bigos, mas ninguém fala dos problemas do uso do DIU, da pílula de progesterona, né? Ninguém fala dos efeitos colaterais e dos riscos aumentados com o uso desses anticoncepcionais. A outra pergunta foi se o anticoncepcional é o único tratamento para SOP. O anticoncepcional para tratamento da SOP, ele não é uma questão muito polemizada, né? Porque, na verdade, se a gente partir do princípio em que simplesmente o anticoncepcional silencia o ciclo da mulher, como eu já construí esse raciocínio até aqui, o anticoncepcional hormonal, a pílula, ele simplesmente suprime, ele elimina o ciclo hormonal. Então, simplesmente, a partir do momento em que você está eliminando o sintoma, você não está necessariamente tratando a doença. Então, se você tem síndrome dos ovários policísticos, porque você não ovula, né? Você tem síndrome dos ovários policísticos e, consequentemente, provavelmente você não ovula, se você dá um remédio que é anovulatório, como a pílula, né? Que na grande maioria das vezes é anovulatório, mas não é necessariamente anovulatório, e aí entra a outra pergunta que provavelmente você vai me fazer.
Mas se você dá um remédio que acaba com o ciclo, porque o ciclo não está acontecendo, isso não tem lógica nenhuma. Né? O objetivo de tratar a SOP é fazer com que o seu corpo volte a funcionar a ponto de você ovular. E o anticoncepcional jamais fará você voltar a ter uma ovulação normal, porque um dos objetivos dele é inibir a ovulação. Então a SOP, quando você toma um anticoncepcional e faz pausa e sangra, e você diz que você está menstruando regularmente, isso é uma mentira. A pausa do anticoncepcional, ela faz um sangramento de privação, mas ela não é um sangramento menstrual. O sangramento menstrual é em consequência de um ciclo funcional em que houve ovulação e não houve fecundação. Isso é a menstruação. Sangramento de pausa da pílula é um sangramento de mentira. Tanto que os resultados de você fazer a pílula com pausa e sem pausa são a mesma coisa. Esse sangramento é ilusório, é cultural. É para as mulheres fingirem que estão menstruando e se sentirem melhores. Mas não há menstruação. Tanto que se as mulheres que tratam SOP com anticoncepcional, depois de 5 anos, pararem o anticoncepcional, elas vão desenvolver SOP de novo depois de alguns meses. E se elas voltarem a ovular, é porque elas não tinham SOP antes. O nosso tempo está quase esgotando, mas ainda temos um tempinho. Eu acredito que o senhor esperaria que a próxima pergunta é se o anticoncepcional é abortivo. Nós não recebemos diretamente essa pergunta, mas nós recebemos uma pergunta se o DIU é abortivo e um debate a respeito do termo aborto oculto. Se é apropriado ou não utilizar esse termo em relação ao uso de anticoncepcionais, uma vez que não necessariamente houve a concepção. Eu acho que a gente consegue unir essas duas perguntas. Perdão, a segunda é? Se é inapropriado usar o termo aborto oculto quando se trata de uso anticoncepcional, isso vai provocar um aborto oculto, quando nem sempre nós sabemos se houve ou não a concepção. Bom, essa questão, ela envolve, primeiro, ela é muito complicada porque ela é totalmente relativizada num ponto de partida do raciocínio, que é quando a vida começa. Então, muitos de vocês que estão aqui já passaram por médicos que disseram para vocês que essas pílulas do DIU não são abortivas. Né? Mas, quando a gente assume que a vida começa na concepção, na junção do óvulo com o espermatozoide, nós estamos entendendo que, dependendo do mecanismo anticoncepcional que você usar, aquele óvulo fecundado não vai ter onde se fixar. E que, portanto, o que está acontecendo é uma interrupção muito, muito, muito precoce dessa gestação que já começou. Porque aquela vida já existe. Ainda que microscopicamente, ainda que não seja visível, ali há um indivíduo com 46 cromossomos que tem todo o seu potencial de vida já ali gerado, desde que colocado num ambiente adequado. Como acontece comigo e com você. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas o Felipe aqui, se eu ficar num ambiente sem luz, sem água e sem comida, eu vou morrer. O óvulo, que tem a mesma carga genética que eu, se ele for colocado num ambiente sem água e sem comida, ele também vai morrer. Ele já tem o mesmo potencial de vida que eu. Não existe nenhuma informação genética em mim que não existisse quando eu era só um gameta. Metade do meu pai, metade da minha mãe. E a vida é a mesma. Ponto final. Isso não tem discussão. Você pode relativizar isso, né? E usar isso como recurso para dizer que a pílula não é, ou o DIU não é abortivo. Mas, uma vez que não há 100% de anovulação em todas essas situações, em que não há nenhuma garantia de que o espermatozoide não vai eventualmente chegar até o óvulo e fecundá-lo, e de que uma vez que ele fecunde, o endométrio estará atrófico, né, totalmente atrofiado pela pílula, pelo DIU, ou qualquer dispositivo que seja, ali, nessa região do endométrio atrofiado, o óvulo fecundado não tem aonde se fixar. E com isso ele se perde. Óvulo fecundado é igual à vida. Né? Óvulo fecundado é igual ao primeiro estágio de desenvolvimento do nosso corpo. Então, por isso é que nós atribuímos aos anticoncepcionais o potencial de aborto oculto. Não quer dizer que vai acontecer sempre. E boa parte das mulheres, quando usa a pílula combinada, tem anovulação. Mas isso não é 100%. Com a pílula de progesterona,
Menos ainda. Com o DIU, apenas 50% das mulheres em 3 anos irá ficar em amenorreia, ausência de menstruação. Nos primeiros anos, nos primeiros 6 meses, 20%. O que significa que não é unanimidade esse efeito anovulatório dos anticoncepcionais. Eles são em maior ou menor grau, mas não são garantia. Tanto que o DIU de cobre, o DIU de metal, propriamente, a gente não precisa nem conversar, porque ele não tem mecanismo anovulatório nem provável. Ele só funciona atrapalhando o óvulo e o espermatozoide a se fixarem, a se encontrarem, ou o ovo fecundado a se fixar no endométrio. Ele não mexe em nada no ovário. O DIU Mirena até eventualmente faz anovulação, em 50% dos casos ele pode fazer. Mas, depois de um longo tempo de uso. Mas, uma vez que você tem a fecundação eventual, o DIU aumenta o risco de gestação ectópica. Não sei se vocês sabem disso. Você não vai ter nenhum estudo que consiga provar microscopicamente que um óvulo fecundado não chegou no endométrio. Porque os estudos que mostram que o anticoncepcional bloqueou a ovulação, eles muitas vezes levam em consideração os picos hormonais que são associados à ovulação. E isso não é uma garantia de que a ovulação não aconteceu. Monitorizar a ovulação e a fecundação por níveis hormonais não é garantia. Então, muitas vezes, e algumas vezes, né, a própria bula do DIU recusa a ideia de que ele impede a anidação, mas aceita a ideia de que quando ele falha, ele aumenta o risco de gestação ectópica. Sabe por quê? Porque ele altera a motilidade da trompa de jogar o óvulo fecundado para dentro do endométrio. Então, aquele óvulo que ele permitiu a fecundação, ou seja, ele reconhece que ele permite a fecundação. Então, ele reconhece que uma vez que a fecundação acontece, o mecanismo de nidação é atrapalhado. E aí esse óvulo não consegue chegar no endométrio e se fixa na trompa. Então, veja que há uma controvérsia da própria evidência científica, né, da interpretação da evidência científica sobre o efeito do DIU, por exemplo. Então, a gente não pode fugir dessa realidade de que não há uma garantia de que os anticoncepcionais são 100% anovulatórios. Muito menos para o DIU. Muito menos para o DIU. Doutor, nós temos, infelizmente, menos de 2 minutos. E aí nós temos ainda aqui algumas perguntas, dependendo da disponibilidade do senhor, nós podemos tentar mandar essas perguntas para o senhor nos envia as respostas e nós postamos aqui no perfil, se for o caso. Mas caso não, eu sei que muitas dessas respostas a essas perguntas estão lá no perfil do Dr. Felipe Duarte, nos destaquezinhos dos stories, vocês podem buscá-las lá. Nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua doação nessa live. De fato, foi uma abertura de olhos assim enorme, como se escamas de fato fossem caindo. A gente se deixa muitas vezes ser levado por aquilo que é colocado o tempo todo nos recursos midiáticos e é muito bom quando nós chegamos e vemos que tem muita coisa além disso, né? Nós agradecemos de verdade. E aí nós dizemos que a semana está só começando. A inauguramos de uma forma muito boa, mas amanhã tem mais, até o final da semana, na realidade, né? Amanhã nós estaremos contando com o Dr. Andrei Alves, que é psicólogo, é doutor em logoterapia e tem um belo testemunho para a vida. Então, amanhã, às 9 horas, nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo perfil, conversando com o Dr. Andrei. Doutor Felipe, muito obrigada. Se o senhor tiver alguma consideração final, tem 45 segundos para fazê-la. Só agradecer e dizer que vocês continuem aqui acompanhando a semana, tá? É sempre um prazer muito grande. Para mais informações, cheguem lá no meu canal e, obviamente, mandem as perguntas lá que eu vou tentar responder. Vocês me mandem mesmo as perguntas dentro das minhas possibilidades. Eu tento devolvê-las ao máximo. Sim, eu gostaria de dizer que eu admiro muito